Olá, pessoas. Como eu falei, né, que ia começar uma lista de novos vídeos sobre coisas interessantes que eu fiz. E aí hoje eu quero falar de uma participação que eu fiz, foi online, né, não foi nem presencial, infelizmente, foi pela internet mesmo, mas pelo menos deu certo. A internet nos possibilita de estar em lugares mesmo estando distantes, né. E isso é uma coisa positiva, principalmente para nós que tentamos fazer esse ativismo de uma certa forma, como podemos fazer, né, do agnosticismo, do ateísmo, ceticismo e assim por diante. E de todas as bandeiras que cada um tenha e queira levantar, né. E aí eu fiz parte desse, evento que foi na Paraíba, teve uma parte que era presencial e teve uma parte que era pela internet, então eu participei dessa forma, né, com uma live. Foi o 26º encontro de pessoas ateias e agnósticas da Paraíba. Foi dia 12 agora desse mês, de fevereiro, e eu achei muito importante participar desse evento, muito lisonjeada, inclusive por ter sido convidada, né. E aí eu queria compartilhar com vocês as coisas que eu planejei para lá, né, que foi, uns slides, vou mostrar aqui para vocês e vou falando tudo que eu, comentei lá, né, participando da live e tentando contribuir de alguma forma com as coisas que eu penso, as coisas que eu vivi, né, que me trouxeram até aqui, né. Eu sou uma mulher que tem influências do pensamento da esquerda, socialista e, feminismo, né, feminismos, que são tantos, eu estudo sobre tantos, são muitas coisas, enfim. Então, já estou demarcando o território aqui, dizendo de onde parte meu pensamento, né, que eu, gosto muito, da honestidade intelectual, eu não gosto de deixar meias verdades e nem as coisas nem incógnitas, eu gosto logo de dizer como penso, quem sou eu e enfim. Tenho muita coisa ainda para estudar, definir, é muita teoria, muita coisa, enfim, mas o que eu já sei eu vou compartilhando aqui com vocês sobre vários temas, sobre várias reflexões que eu faço, tá bom? Então vamos lá. O tema era mulheres no ativismo ateísta, né, eu acho muito importante falar, porque o movimento ainda é muito, representado por homens, né, assim como a nossa sociedade inteira, né, em tudo, todos os recortes que nós fizermos, a gente vai sempre chegar no mesmo ponto, porque a nossa sociedade é assim, sexista, muita coisa para desconstruir dentro do machismo, mesmo dentro dos grupos, mas estamos aí tentando, né. Que não podemos estacionar e se acomodar e achar que é isso mesmo e está tudo perdido, né. Só não podemos ficar no derrotismo, mesmo que seja difícil, tá. Então aí vamos lá, já falei demais, vamos para os slides. Mulheres no ativismo ateísta. Coloquei mulheres na frente, porque eu quero mulheres como sujeito, tá, sempre, como protagonistas, né. Esse é esse é um dos meus objetivos, apesar de ser apenas uma formiguinha, formiguinha, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Já chegamos em muitos lugares. Temos outros a alcançar, mas é isso. E aí, já vou começar falando sobre as referências, né, das coisas que eu pesquiso, que eu gosto de ler. Tem várias, né, mas eu vou dar uma ênfase no Brasil, obviamente, que eu sou dessas, e nas mulheres, né. Mas tem algumas pessoas aqui que eu admiro muito, como no caso do professor Ricardo, que ele, escreveu bastante e ainda escreve, né,
sobre o ateísmo e no que diz respeito. Então vamos lá aqui. O Verso e o Reverso, que é um livro da Glorinha, Salvação ou Perdição, da Glória Manso da Silva, que ela é do Distrito Federal. Deus não existe, eu posso provar, da Divina Escarpim ou Escarpã, não sei se é isso, mas ela também é brasileira. Escritos sobre feminismo, ateísmo e pessimismo, que é de Helene von Druskowitz, é uma mulher de 1800, né? Ela falece em 1918. Nesse caso, essa não é brasileira. Ernestine Rose também não é brasileira, né? Mas aí, esse artigo que o professor Ricardo escreveu sobre ela, depois eu vou trazer esse artigo para a gente comentar, para eu comentar também com vocês sobre esses escritos do professor Ricardo, que muito me interessa sempre. E esse em específico, né? Porque a Ernestine é um exemplo daqueles, assim, para as mulheres que não se contentam com o que a sociedade querem que elas reproduzam, não é? O outro, o ateísmo feminista, o artigo do Guilherme na atividade, ele é estudante das ciências sociais, ele até já veio aqui no meu canal também e virá mais uma vez como convidado. Ele também considero como um aliado das causas das mulheres, né, do feminismo. Por isso que eu cito eles dois aqui logo no início, porque eu acho importante o movimento, claro que o protagonismo é das mulheres sempre, me refiro ao feminismo agora, né? Mas os homens têm que estar presentes, né? Senão a sociedade, como vai ser a sociedade? Sempre dividida? Né? Não pode ser. E aí aqui eu falo um pouquinho sobre o ativismo, né? Como seria isso? Como dá, né? Vamos ser honesta, né? Como dá para ser? Porque não é fácil, eu sei que tem pessoas que não podem, né, fazer esse movimento, não podem se expor, não tem coragem também, muitas vezes é só medo, às vezes é porque realmente tem uma dependência afetiva ou financeira de alguém, e aí também não quer magoar alguém, enfim, são tantas coisas, né? E aí a gente compreende, obviamente, cada um sabe de si, né? Mas aqui eu venho falar um pouco, venho colocar um pouco aqui, né? Alguns detalhes, né? A prática, a atitude, a própria atitude de dizer que é ateia, dizer que é agnóstica, que não tem religião, mesmo que você não seja ateia, mas você não tem religião, você é uma desigrejada, como dizem, né? Você já se coloca, né, na conversa como tal, né, para sair do padrão, né, que a nossa sociedade exige de nós, né? Participar de movimentos, dar apoio com a presença em lives presenciais também, se expor, né, em grupos, falar o que pensa, mesmo que fique parecendo que você é do contra, mas é importante a gente mostrar para as pessoas que o nosso pensamento existe, né? Porque está de uma forma tão complicada que se você não se posicionar, parece que você não existe, não existe simplesmente, né? Então é importante a gente se posicionar, se colocar e dizer, não é brigar, né? Estou falando de briga, de discussão, como a gente vê em alguns debates por aí, né? Uma disputa para ver quem é o mais inteligente, quem é o mais importante nos argumentos, né? Tem essas coisas. Mas aí, assim, cada um sabe de si. Mas eu penso que é importante a gente se posicionar com inteligência, né? Assim, a briga, a discussão, o, o ódio, a demonstração do seu ódio, né? Você pode sentir ódio, obviamente, eu sinto ódio.
Mas a gente precisa organizar esse ódio, né, é isso que eu quero dizer. Então vamos lá aqui. Fazer live, vídeo, escrever textos, né, escrever sua opinião, às vezes no Instagram ou, sei lá, a rede social que você gosta. Participar de grupos, de eventos, falar, apenas falar já é uma forma de estar em atividade, né. Se perceber como um ser político. Ser uma militante, não necessariamente você vai ser, mas se você quiser, falar sobre as causas abertamente, todas as bandeiras que você defende, né, da sua forma, como dá para defender. Aqui eu estou citando algumas mulheres, de maneira geral, né, essas mulheres nem todas são ateias, algumas são até cristãs, inclusive, mas eu fiz questão de colocar aí para mostrar que existem mulheres, né, na sociedade que fazem de tudo um pouco, né, está nas artes, está na teologia, inclusive, está na política, está na luta diária, né, está no socialismo, está no, sei lá, no anarquismo, está nos feminismos, está no movimento negro, movimentos sociais de maneira geral. É só para dizer que existem mulheres espalhadas por aí e que vieram antes, inclusive, de nós, né, de mim, e que fizeram muito para a gente estar onde estamos, né? Tem hora que eu falo sobre feminismo, tem hora que eu falo sobre ateísmo, né? Pode parecer um pouco confuso, mas é porque eu falo desse canto, né? Não tem como eu dizer isso. Então, o meu ateísmo é feminista, tá? Só para deixar claro. Não tem como eu fugir, né? Eu sou mulher, então, mulher esclarecida, inteligente, que lê, que pesquisa, então não tem como ser diferente. Aí, ó, vou citando, tá? Christine de Pizan, né? Tem várias filósofas também. Hipátia de Alexandria, Flora Tristã, Artemisia era uma artista pintora. Maravilhosa. Clara Camarão era uma indígena. Ela já morreu, né? Muitos séculos atrás. Emma Goldman, Helene von Drukovich, sei nem se é assim que fala o nome dela, é aquela escritora do início que eu citei. Ernestine Rose também. Mísia Floresta era uma escritora daqui, né? Ela é uma das precursoras do feminismo. Tem pesquisadoras que dizem que ela é a primeira, mesmo sem se dizer, mas é porque ela lutava pelas causas em 1800 já, das mulheres poderem estudar, né? Porque as mulheres nem estudar podiam, né? O estudo da mulher era limitado e era para ser esposa, não era para ser uma filósofa, uma professora, que seja, né? Uma médica, uma advogada, sei lá. E aí, enfim, ela inclusive briga, né, bastante para conseguir ser ouvida pelos políticos, enfim. Eu tenho muito orgulho dela, apesar dela ser cristã, né, ninguém é perfeito. Brincadeira. Mas, assim, eu só quero dizer que é uma mulher daqui do Nordeste, né, do meu estado, da RN, da minha cidade. Próximo da minha cidade, na verdade. Eu sou da capital de Natal, né, e ela era de Nisa Floresta, que leva justamente o nome dela, né. Mas antes o nome era outro, um município interior daqui do RN. Aqui o próximo, Mandisa Thomas, Rosa Luxemburgo, maravilhosa, Virginia Woolf, Luiz Michel, Chiquinha Gonzaga, Melanie Klein, educadora, Maria Lacerda, Simone de Beauvoir, doutora Nis, Pagu, Frida Lele Gonzalez, Angela Davis, Marilena Chauí, Virginia Fontes, Tracy Harris, Judith Butler, Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Geni Nunes, Valesca Zanella, uma psicóloga lá de Brasília, também maravilhosa. Miriam Goldman também é psicóloga, Conceição Evaristo, escritora. Bárbara Carini é uma escritora, educadora, ela é daqui de Salvador. Silvia Federici é feminista também.
Sabrina Fernandes, Adélia Maria, Maria Luísa Ribeiro, Iane, Inae, eu sempre erro esse nome, Inae Lopes, historiadora, Lília também é historiadora, Cida Bento é escritora, né? Artistas até, né? Essas artistas eu fiz questão de colocar porque elas estão aí, alguma já morreu, né? Mas é para a gente ter ciência de que algumas pessoas não falam sobre isso, né? Para não perder status, não falam que é agnóstico ou ateia. E aí, mas já disseram em algum momento que era, né? Nem sei se elas ainda continuam sendo, né? Porque tem uns ateus, ateias por aí que estão se convertendo ao cristianismo, e aí eu não sei mais de nada, mas vamos lá. Vera Roots, Cassaele, Malumada, André Beltrão, Aline Moraes. São muitos detalhes, e aí era para ser uma live, né? E não um vídeo pequeno. Já está em 16 minutos. Mas, enfim, tem que ser falado. É a sociedade e o ateísmo. E aí, o que eu estou querendo dizer com esse slide? Que todas as coisas que acontecem na nossa sociedade se repetem nos grupos onde nós temos. Vai acontecer homofobia, racismo, sexismo, preconceito, aprofobia, preconceito contra pessoas pobres, miseráveis, né? A gente vive no sistema patriarcal, né? E de exploração capitalista. E aí existe intolerância, né? Enfim, existe tudo o que acontece na nossa sociedade vai existir onde nós estivermos, nos grupos que estivermos. E aí a gente tem que ficar sempre atenta, né? As pessoas que são aliadas da causa das mulheres, né? Que querem as mulheres ao lado e não atrás, né? Os homens que pensam assim, eles precisam estar atentos. Nós precisamos, né, de vocês para ficarem atentos e também se posicionar, se colocarem quando perceberem algum tipo de violência. A violência, ela não é só física, né? Às vezes, a partir de algum tipo de discurso preconceituoso, misógino, né? É bom estar atento a tudo isso. Sugestão, né? Quando mulheres entram em grupos, por exemplo, ou tá não só em grupos de WhatsApp, mas em qualquer lugar da rede social, ou fisicamente mesmo ali, em algum evento presencial, que a gente tem a oportunidade de estar juntos, né? Ter empatia, acolher as pessoas, incluir, prestar atenção na linguagem, né? A linguagem, não ser toda hora homem, 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 né? Lembra de colocar, incluir as mulheres na fala, né? Porque o homem não significa humanidade. Eu sei que às vezes as pessoas esquecem disso, né? Mas quem pensa, quem tem empatia, quem está atento a todas essas questões, porque mulheres também reproduzem machismo, né? Infelizmente. Assim como pessoas, de maneira geral, que estão incluídas em todas as supostas minorias, minoria política, né? A gente sabe. Não que seja minoria de verdade, mas minoria política. Elas precisam também não reproduzir esses comportamentos de violência, de preconceito, né? Então, é bom a gente se ajudar nesse aspecto. O uso da palavra homem, fiz questão de colocar aí nesse slide, o uso da palavra homem para representar toda a humanidade é uma reprodução da supremacia, meio ruim aí a formatação, né? Mas, enfim, supremacia da religião, né? Porque na religião é assim que acontece. Na religião, os homens estão acima e as mulheres estão abaixo. As mulheres são meramente ajudantes. Então, como nós queremos fazer
algo diferente, né, na sociedade, como nós queremos incluir, como nós queremos, como nós, falo por mulheres, né, como nós mulheres queremos aliados ao nosso lado, para lutar conosco, né, nessa batalha aí do ateísmo, do ativismo, né, ou do agnosticismo, a gente precisa estar atento para não reproduzir as coisas da religião, quando supostamente todas as pessoas vêm da família, de alguma família que reproduzia algum tipo de religiosidade, né? Aí a gente precisa estar atento a tudo isso, sabe, para não ficar reproduzindo as coisas que a gente fazia na igreja naquela época lá, desagradável. Enfim, só fica atento a isso. Aí, o outro slide, né, as dificuldades no ativismo são as mesmas da sociedade, né, colocam as mulheres como coadjuvante, nós precisamos estar no protagonismo também, e não ser apenas espectadora, né, ajudante, aquilo que eu acabei de falar, né, que tem gente que sai da religião, mas a religião está ali, encruada. Escolha oportunidades, saber dar oportunidades também às mulheres para estarem junto, à frente, né. Em grupos, em lives, eu vejo muitas lives por aí que só tem homem, né, então, a gente precisa se questionar sobre isso. Por que será, né? Porque ou quando tem uma mulher, aí tem 6 homens, é bem desagradável ver isso, sabe? A gente já se choca um pouco e percebe, tem algo errado aí nesse negócio. Então vamos ficar atento a isso e tentar, pelo menos quando a gente estiver fazendo a nossa parte, no nosso grupo, nas nossas coisas, a gente não reproduzir esses tipos de comportamento, né? Cuidado com os estereótipos, para não reproduzir os estereótipos dentro dos grupos, piadinha de mau gosto. E aqui eu não falo só sobre mulheres, né? Aqui eu abro também em relação a racismo, a homofobia, transfobia, né? Ficar atento a essas coisas para não sair machucando pessoas à toa, né? E inclusive é crime, né? A gente não pode esquecer. Racismo, homofobia é crime. O controle do corpo das mulheres, também ficar atenta a isso, para não ficar reproduzindo as mesmas coisas que o povo da igreja, que o povo cristão, ou seja lá que religião for, né, que venha do monoteísmo, do sistema patriarcal, né. Lembrando do discurso de Timóteo, né, fiz questão de colocar aí. Geralmente eu não gosto de ficar citando coisas de versículo de Bíblia nem nada, mas eu coloquei para chocar mesmo, o objetivo é esse. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem ouse de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aquela conversinha, né, pra dizer que as mulheres é o segundo sexo. Aqui eu lembro Simone de Beauvoir com aquele livro maravilhoso dela, né? Filósofa Simone de Beauvoir. Aí o 14, continuando. E Adão não foi enganado, né? Ou seja, as mulheres são muito fáceis de enganar, né? Até parece. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, que sejamos transgressoras, não é? Já que a gente incomoda tanto religiosos, pessoas que estão na frente, que têm o poder, né, o domínio, a gente precisa incomodar mesmo, né? Até coloquei aí no próximo slide isso. Quem tem medo do ateísmo feminista, né? Eu não, às vezes quando eu falo para colegas mesmo assim, que eu sou feminista, né? Aí alguns homens olham assim, fica meio constrangido, não sei. Não precisa ter medo não, viu? Aí eu coloquei aí
nesse último ponto do slide só para uma pergunta para reflexão, né? Quase ninguém tem medo do feminismo cristão, até acham bonitinho. Por que será? Né? Por que será? E aí, depois eu posso aprofundar outro dia sobre esse assunto, mas o vídeo já está muito comprido e é isso. Eu quero fechar com o pensamento dessas três maravilhosas, que eu admiro muito. Tem várias pessoas que eu admiro muito, né? Vários homens também, mulheres. Mas eu quis fechar com essas três porque tem muito a ver com como eu penso, né? O ateísmo, o meu ateísmo feminista. A frase de Pagu aí, esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre. A Tracy Harris, né? Essa daí choca bastante também, mas eu coloquei entre parênteses suposto, porque às vezes fica parecendo uma frase de quem acredita, né, que existe. Então, como eu não acredito que existe, eu já demarquei aí o território. Se eu pudesse impedir uma criança de ser estuprada, eu faria. Esta é a diferença entre eu e seu Deus, com D minúsculo. Portanto, nosso lema deve ser Organização Já, Lélia Gonzalez. Então, uma filósofa brasileira. Então, pensa que esse Organização Já serve para tudo, né? Serve para nossa organização do nosso ódio, né? Da nossa revolta, da nossa indignação. Não sei como tá você nesse dia ou nesse período da sua vida. Mas, enfim, eu só quero contribuir pensando nesse vídeo aqui, de alguma forma, seja lá como for. Se você está me ouvindo e me vendo, ou só me ouvindo, ou só me vendo, vou tentar deixar a legenda, se possível fosse eu conseguir fazer, né? Porque eu ainda não sei muito bem mexer nessas coisas da tecnologia, mas eu estou tentando, estou aprendendo aos poucos. Mas é isso, pessoas. Sou grata por vocês estarem acompanhando meus vídeos no meu canal. Esse vídeo não ficou curto porque a intenção era de educação mesmo, né? Eu me sinto uma educadora. Eu sou da área da música, sou educadora musical, mas como eu sou professora, então eu sinto essa necessidade de ficar trazendo coisas aqui para comentar, às vezes livro, às vezes texto, e aí essa ideia de trazer esses slides que eu queria compartilhar com vocês era justamente porque eu tenho vivenciado esse momento lá, como eu falei para vocês, na participação, e foi isso. Eu espero que vocês curtam, gostem, comentem, compartilhem e usufruam do canal, tá? Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!